Fala galera, muitas pessoas estão realmente animadas com a personagem Aubrey Plaza, Rio Vidal, também conhecida como Morte, ganhando sua própria série no Disney Plus, além da possibilidade de termos uma segunda temporada de Agatha. Ambas parecem promissoras no momento, considerando o sucesso que Agatha desde sempre teve e ainda está tendo. No entanto, houve algumas coisas que aparentemente quase foram diferentes para a série, incluindo o final. A cena final que vimos em Agatha desde sempre e a remoção da introdução de outro jovem Vingador foram decisões significativas. Aparentemente, a Marvel disse não. Eles tinham isso planejado. Jack Sheffer tinha isso planejado e estava trabalhando nisso. Mas a Marvel Studios interveio e disse que não podia introduzir esse personagem. E isso é provavelmente porque a Marvel Studios claramente tem planos para os Jovens Vingadores. Isso foi sugerido no final de The Marvels, onde vimos Kamala Khan se encontrar com Kate Bishop, e ela também mencionou Cassie Lang, filha do Homem-Formiga. Além disso, Jack Sheffer, criadora de WandaVision e Agatha desde sempre, falou ainda mais sobre quem poderia ser o pai do filho de Agatha, Nicholas Scratch. Em uma entrevista à Variety, ela ensinou que sabia quem era, mas não disse, afirmando basicamente que, mesmo se soubesse, não era realmente parte da história que queriam contar, então preferiu deixar pra lá. Ela realmente parecia saber quem era, mas não podia revelar, porque a Marvel provavelmente tem planos para isso. Em uma entrevista mais recente, ela meio que deu a entender que poderia ser a própria Morte. Nessa entrevista, Jack Sheffer expressou como estava surpresa com a paixão dos fãs sobre o relacionamento entre Agatha e Rio, e sobre quem poderia ser o pai do filho de Agatha. Ela disse o seguinte na entrevista: "Vou dizer que, durante o casting, às vezes pensávamos, esse garoto se parece com a Rio. Esse garoto se parece com Aubrey Plaza. Fãs e espectadores, sim, estão captando nossas ideias com certeza. Eu não esperava que os shippers fossem tão fervorosos. Você nunca sabe como algo vai ser recebido ou se as pessoas vão se importar. A quantidade de pessoas que se importam é impressionante para mim. Minha esperança é que no CM haja mais desenvolvimento da história de Agatha e Rio." Aqui ela meio que sugere que Rio poderia ser a outra mãe de Nicholas Scratch, e que talvez ela e Agatha o tenham criado com magia. E se for o caso, isso seria um grande e surpreendente twist, especialmente considerando que Rio precisou levá-lo, assumindo seu papel como entidade cósmica da morte. Isso é bastante intenso, mas teremos que esperar para ver como isso se desenrola. Ela definitivamente deu a entender que isso é o que pode ter acontecido, mas provavelmente irão explorar essa história mais no futuro. E quem sabe o que eles irão revelar então. Agora, sobre o Jovem Vingador que quase foi introduzido em Agatha desde sempre, isso também foi revelado pela própria Jack Sheffer. Ela falou sobre isso em uma entrevista à Entertainment Weekly. Muitos de vocês talvez já tivessem pensado nesse personagem, e eu vi algumas teorias circulando por aí de que a série poderia ter introduzido esse personagem como o próximo Jovem Vingador. Estamos falando do namorado de Billy, Ed. Muitas pessoas pensaram que esse personagem estava, na verdade, preparando o terreno para o Jovem Vingador Hulkling. E as pessoas estavam parcialmente corretas, porque, originalmente, ele deveria ser o Hulkling. Originalmente, havia conversas de que Ed, o namorado de Billy, seria chamado de Ted, como Ted Altman, o Hulkling dos quadrinhos. Mas não era apenas uma homenagem, eles estavam realmente preparando o personagem para o futuro como Hulkling. Mas a Marvel veio e disse o quê? Não, houve conversas iniciais sobre Hulkling. Originalmente, Ed era chamado de Ted, porque estávamos olhando para a arte e pensando sobre isso. Foi uma decisão da Marvel não fazê-lo ser o Hulkling. Na nossa série, ele não é o Hulkling, mas mudamos para Ed, porque ele foi nomeado em homenagem a uma pessoa importante para a equipe de roteiristas. Não era uma espécie de provocação para os fãs. Foi uma daquelas homenagens adoráveis a alguém que é importante para nós. O que isso me diz, com base no que ela disse, e em tudo que sabemos agora, é que a Marvel disse não porque provavelmente tem grandes planos para os Jovens Vingadores. Seja uma série de Disney Plus, um filme, ou simplesmente juntá-los em outro filme, como Vingadores Doomsday ou Vingadores Guerras Secretas, seja lá qual for. Considerando o que Jack Sheffer disse, e o que já foi sugerido com o final de The Marvels, com Kamala Khan, é claro que a Marvel tem planos para os Jovens Vingadores, e introduzir o Hulkling em Agatha desde sempre claramente não fazia parte desses planos, apesar do que Jack Sheffer estava escrevendo no início. A próxima coisa que ouvimos sobre o final de Agatha desde sempre faz muito sentido. De acordo com o insider My Time to Shine Hello, o final da série deveria ser um pouco diferente. A diferença seria que, enquanto Billy e Agatha, agora em forma de fantasma, estavam prestes a atravessar o que parecia ser um portal criado por Billy, ele diz: "Quando uma porta se fecha, outra se abre." Ele inclina levemente a cabeça para cima, indicando a abertura da porta, de onde saiu uma luz que parecia ser um portal. De acordo com o relato, originalmente o plano era que, enquanto eles atravessassem, atrás deles estaria Rio,
também conhecida como Morte, seguindo-os. Honestamente, eu teria adorado ver isso, pois mostraria que a história da Morte ainda não terminou. Obviamente, a história de Agatha e Billy também não acabou, mas acho que muitas pessoas realmente querem ver Rio novamente, o que torna empolgante a possibilidade de ela ter sua própria série no Disney Plus. Aqui está o motivo pelo qual essa cena teria feito muito sentido com a cena final, com base em tudo que sabemos. A agenda de Morte agora é pegar Agatha. Morte quer a Agatha para si, deseja que ela morra completamente. Isso quer dizer deixar o plano terreno e vá para onde está a próxima vida, onde Morte está, para que finalmente possam ficar juntos. Toda a última cena da luta entre Morte e Agatha era Rio dizendo: "Por que você não me quer? Você me ama", enquanto tentava matá-la para que pudessem ficar juntos. É meio romântico, mas também muito psicótico, o que torna Aubrey Plaza uma escolha de elenco perfeita para esse papel. No entanto, as coisas não saíram exatamente como a Morte imaginava. Agatha se tornou um fantasma, e como vimos em um episódio anterior, quando a mãe de Agatha, Evandora Harkness, apareceu como fantasma, aprendemos que Rio odeia fantasmas. Também aprendemos com Lydia que emoções conectam os fantasmas ao plano terreno, o que significa que eles não foram exatamente para o próximo reino, que provavelmente podemos chamar de Reino da Morte, para onde você vai após morrer. Portanto, Agatha ainda está na Terra. Não é como se uma parte dela ainda vivesse no plano da morte. Ela é um fantasma na Terra. E isso provavelmente irrita muito Rio, pois ela ainda não a tem. Além disso, ao mesmo tempo, Billy também irrita a morte. Aprendemos isso no episódio 8. Ela não pode simplesmente matar Billy, porque ele se reencarnaria novamente. Ela precisava que Billy se entregasse, para que ele não pudesse simplesmente escapar de novo. Se ele fosse voluntariamente com ela, se ele se entregasse, então sua alma iria de bom grado com ela, para o próximo reino. E então não teria que se preocupar com ele se reencarnando. E como aprendemos, ela acha que isso é uma abominação, o que a enfurece ainda mais. Além disso, ele reencarnou Tommy, o que provavelmente a deixou ainda mais irritada. Portanto, Agatha irritou oficialmente a morte, ao se tornar um fantasma, e não seguir para o próximo reino. Billy já irritou a morte simplesmente por existir e se reencarnar, mas ele também é a emoção que ainda mantém Agatha conectada ao plano terreno, porque ele a lembra muito seu filho que ela perdeu, Nicholas Scratch. Então, provavelmente, ela odeia por múltiplos motivos, para onde quer que esteja. Portanto, faz todo sentido que Rio os siga no final, para onde quer que estejam indo, porque ela não conseguiu o que queria. Ela quer Billy e ela quer Agatha. Agora, eles estão se unindo novamente e dessa vez vão procurar Tommy, que Billy reencarnou. Claro que Morte iria querer segui-los, e é óbvio que ela quer terminar o que começou, e provavelmente agora quer todos eles mortos. Ela quer Agatha completamente morta, não parcialmente morta como fantasma. Quer Billy morto, e claro, Tommy também, já que ele foi reencarnado. Se tivermos uma segunda temporada de Agatha, tenho certeza de que eles vão explorar muito mais essa história. E se tivermos uma série focada em Morte, eles podem aprofundar um pouco mais nisso. Pessoalmente, eu adoraria ver como a Morte interagiu com os outros heróis da Marvel que foram introduzidos em todo o CM. Imagina vê-la recebendo e levando Tony Stark após sua morte em Vingadores Ultimato, e levá-lo para a próxima vida. O mesmo com Natasha Romanoff, e definitivamente com Thanos. Fãs que conhecem quadrinhos e a relação entre Thanos e Morte, tenho certeza que gostariam de ver isso. Mas agora é a sua vez. Vá em frente e deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. O que vocês acham da decisão da Marvel de não introduzir o Hulkling em Agatha desde sempre? O que vocês acham da Marvel ter cortado a cena do final, onde Rio segue Agatha e Billy? Deixem suas opiniões sobre tudo isso nos comentários abaixo. Lembrando que eu respondo a todos os comentários que vocês deixam. Um muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixa seu like, isso nos ajuda muito a atingir com cada vez mais e mais pessoas. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!